Fala galera, bem-vindos aqui ao nosso Pod Cruz. Eu sou o pastor Igor Bernardes, aqui do meu lado tá meu irmão Oséias Barroso. É isso aí, e hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, um grande homem de Deus, e dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa junto com esse grande homem de Deus, que é um referencial para nós e para muitas pessoas, que é o nosso querido pastor Antônio Lisboa. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Pod Cruz, pastor. Obrigado, já estou me sentindo em casa, estou bem à vontade. Glória a Deus por isso. Responder suas questões. Glória a Deus por isso, e eu creio que você que vai assistir aí esse bate-papo nosso aqui será muito edificado, porque eu creio que o pastor Antônio tem muitas coisas boas, experiências boas, para poder estar passando para você que está nos assistindo, e creio que Deus irá edificar a sua vida, tá bom? E para a gente poder começar aqui, uma curiosidade que nós estávamos conversando antes aqui e que nós queremos saber, pastor, quantos anos de cristão, certo? E quantos anos de pastor? Olha, vamos ter que somar a idade de cada um aqui para ver se Eita, alcança o glória. número de dias, de anos, né? Uns 2 dias, então. De anos que eu sou convertido. Mas sim, eu converti em 1975. Eu devia ter uns 16 anos exatamente. Era adolescente ainda, né? Mas eu tive muita experiência grande, forte, intensa com Deus. E de lá para cá, a história é tão longa que se nós formos aqui gravar tudo de interessante, de importante, relevante, nós vamos gastar dias aqui gravando. Mas eu vim aqui para responder objetivamente, né, suas questões, suas perguntas. E então eu sou convertido desde 1975. E sou pastor desde 1984. Embora que antes eu já era ministro, já fazia programa de rádio, era evangelista consagrado, ordenado, já pregava em grandes eventos, né? Porque na igreja onde eu converti, demorava reconhecer o chamado das pessoas e demorava a ordenação, e aí eu demorei pelo menos uns 10 anos para ter o reconhecimento e fazer o seminário e poder então me tornar pastor oficialmente, né? Mas já era pregador, já era ministro, já batizava as pessoas, já dava aula nas escolas sobre religião, ensinava a Bíblia, enfim, fui muito ativo, né, na minha vida cristã. Só esperei conhecer a Bíblia e conhecer melhor os padrões da igreja, as formas que a igreja atuava na sociedade. E a partir do momento que eu descobri que eu podia ser útil e me deram a oportunidade de pregar, eu comecei a pregar e desenvolver meu talento, minha capacidade. E de lá para cá, então, foram anos e anos de muita atividade, trabalho, frutos, graças a Deus. E a minha geração foi uma geração cristã que viveu intensamente a fé. Não era uma geração superficial, era uma geração de profundidade, que buscava conhecer a Deus, buscava realmente ter experiências fortes com Deus, né, experiências reais. E nós então passamos por tudo, né, todo tipo de experiência que você puder imaginar, né, nós passamos por essas experiências e chegamos aqui, estou aqui hoje. Agora você me faz até olhar para trás, né? Eu não sou muito de olhar para trás, não sou muito saudosista. Mas quando alguém me pergunta, eu começo a relembrar momentos maravilhosos que até me emocionam. Então, já que ele falou disso, né, eu quero fazer uma pergunta aí, para voltar um pouco mais ainda. Eu quero saber como que foi a sua conversão, quem foi que pregou para o senhor, como que aconteceu isso? Então, eu era um garoto, né, um rapaz solteiro, que estudava muito, porque a minha geração era uma geração de estudo, que sonhava muito, que queria ser alguém na vida, né? Os jovens daquela época, né, da geração de 60, 70, 80, eram jovens diferenciados realmente. Tanto é que aquela geração foi a geração que mais produziu liderança, tanto no sentido eclesiástico, quanto no sentido político, acadêmico. Aquela geração era admirável. Para você ter uma ideia, antes de falar da conversão, né, eu fui líder, me tornei presidente de jovens na minha igreja, e daquela juventude que eu liderei, saíram mais de 100 pastores.
mais de 100 pastores, frutos daquele trabalho lá no passado. Mas voltando à minha conversão, eu tinha uma vizinha, uma pessoa assim maravilhosa, agora eu até estou relembrando aqui a face dela, uma senhora muito simples, humilde, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher assim santa, e uma mulher que era muito sofrida, porque o marido dela era incrédulo, e a perseguia, batia nela e tal. E eu era o vizinho próximo, tinha amizade com os filhos dela, e ela então me convidava. Ela gostava de mim, me convidava para ir na casa dela, para comer pão de queijo, para tomar café. E eu era um menino que gostava de sociabilidade, né? Sim. E eu ia para lá e tal, passava as tardes lá com ela. E aí um dia ela falou assim, Antônio, vai ter aqui uma tarde de cineminha, vai ter um cineminha aqui, com uma palavra muito maravilhosa, um ensino maravilhoso. Você vem? Aí eu falei, ó, se a minha mãe deixar, eu venho, né? Minha mãe era muito católica, né? Eu vim de uma família tradicionalmente católica. Então, aí eu falei, mãe, eu posso ir no cineminha ali da senhora Nilce, que vai fazer um cineminha lá para as crianças, para os jovens e tal. Ela falou assim, meu filho, não, aquele povo ali é protestante, aquele povo ali é crente, aquele povo ali não serve para nós não. Nós somos católicos e não nos damos com os evangélicos. E por ironia, né, da boa sorte dela, né, minha mãe se tornou depois uma cristã, daquelas carola fiel, que não faltava culto, que orava, dizimava, ofertava, fazia tudo que ela condenava, antes ela passou a fazer de maneira intensa, né? Mas minha mãe condenava no início, aí eu tive uma luta com a minha mãe, mas aí eu acabei não indo, né? Aí de outra feita, ela disse, Antônio, vai ter um retiro de jovens, eu queria que você fosse nesse retiro. Falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, vou pagar para você. E no fim falei, dona Nilce, eu não tenho nem uma mochila, não tenho nada para levar minha roupa. Eu vou arrumar para você. Eu fui dando algumas desculpas, ela foi resolvendo cada situação. Né? Não tinha para onde correr, né? Não tinha para onde correr. Aí por fim, consegui uma liberação da minha mãe. Eu falei que ia para um retiro de jovens, não falei para que lugar que eu ia, né? E ela aceitou, falou, tudo bem, toma cuidado assim, assado, ok. E aí eu fui no retiro. E lá nesse retiro, eu lembro até hoje, na primeira noite, Deus falou muito comigo, mas ainda não me quebrantei o suficiente. Na manhã do dia seguinte, levantei cedo, levantei sozinho, não tinha ninguém acordado, não tinha ninguém ali ainda em pé, e eu levantei de madrugadinha e saí pelo local do retiro lá, um pasto bonito, muitas árvores, e eu fui para ali. E ali, uma música que eles cantaram ficou na minha cabeça. Eu tinha uma mente muito privilegiada, e inclusive fui aluno sempre de boas notas, né, na escola. Eu era capaz de fotografar na minha cabeça as páginas de um livro, a matéria do livro, e na hora da prova eu tinha tudo na cabeça, era só escrever. Eu tinha essa capacidade de mente fotográfica, né? Mente fotográfica. E aquele cântico que eu nunca tinha ouvido ficou completo na minha cabeça, sem que eu tivesse aprendido a cantá-lo. Eu levantei cedo aquela música e ficou ali, rodando, ecoando na minha alma, e eu fui quebrantando. Na primeira reunião, no dia seguinte do retiro, eu me quebrantei mais e chorei, né? E aí eu não quis tomar decisão ali, mas quando voltei para casa, eu tinha o costume de ajoelhar e rezar. Eu era católico, então eu ajoelhava e rezava todo dia. Eu ajoelhei, naquele dia eu não rezei, naquele dia eu desabei, chorei, falei com Deus de maneira muito aberta, né? E Deus fez uma obra tremenda, de tal forma que quando eu vi, já estava na igreja e pronto para batizar, né? Já confessei Cristo, e logo de início me deram a Bíblia para decorar um livro da Bíblia. Eu decorei Daniel, depois decorei Filipenses, depois fui decorando vários versículos da Bíblia, e tudo aquilo na minha cabeça, e passei a pregar, e aí a coisa foi. Estou aqui. Caramba! Pastor, e aí beleza, convertido, e aí qual que foi assim um momento, sei lá, talvez um momento chave, depois da sua conversão, que o senhor sentiu o chamado para ser pastor? Teve algum momento assim especial que Deus foi lá e falou assim, olha rapaz, não adianta, é pastor e pronto? Esse momento aconteceu numa cidade do interior de Goiás. Eu estava com um grupo de jovens
visitando uma cidade próxima de Brasília, cidade chamada Padre Bernardo, uma cidade pequena. E ali eu estava e alguém disse, olha, nós vamos pregar para uma família ali. E aí eu fui e disseram, você vai pregar para essa família. E aí quando cheguei lá, não era só uma família, devia ter umas 60 pessoas no quintal da casa para ouvir a palavra. Eu lembro até hoje, peguei uma cadeira, subi na cadeira e comecei a pregar. Eu fui sentindo assim o Espírito de Deus operando, o Espírito Santo me esquentando, me abençoando, me ungindo, me capacitando de tal maneira, e eu tive coragem de fazer apelo. Eu fiz apelo e 40 almas se converteram, 40 pessoas se converteram, no quintal de uma casa. E aquilo impactou demais minha vida. Eu fiquei, até hoje, me sinto arrepiado quando eu lembro daquilo. Caramba. E aquilo foi me catapultando, foi me levantando, me alçando para cima, me mostrando que eu podia ser útil para Deus. E não parei de pregar. E a partir daí, faltava o quê? O reconhecimento da igreja. Né? Sim, sim. Eu era de uma igreja, igual eu falei para vocês, uma igreja que tinha muitos líderes. E numa igreja que tem muita liderança, e você que está chegando, você não tem assim todo o respeito, ainda era recém-convertido. Então eu não tinha muito respeito. Então aí foi passando 1 ano, 2, 3, 4, e passaram 10 anos para a igreja reconhecer que eu era pastor. Mas eu já sabia que eu era pastor, já tinha até assumido o pastorado. Mas naquela época a gente não usava o título. Sim. Só depois de ordenado. Então eu fui ordenado em 1984 e aí passei a pastorear no sentido efetivo, até mesmo pastorear a congregação. E foi quando, um pouco mais à frente, eu vim para o Jardim Balneário iniciar um ministério próprio. Ó, chegou, né? Chegou no balneário. Então, olha só, tem muitas histórias, né? Falando de como que foi, inclusive, não sei se o senhor lembra, de uma das membros de lá, que é a Maria Ribeiro. Maria Ribeiro é minha avó. E aí ela sempre me levava para lá, eu dormia bastante lá quando eu era criança, naqueles bancos, famosos bancos de madeira. Mas antes, aqueles bancos de madeira lá, dormia muito. Mas antes de chegar na onde é a igreja hoje, no Templo Maior, teve um começo. Tem como falar um pouco sobre o começo? Tem o início de tudo, pequeno, como que foi? Olha, vamos tentar resumir. Pastor, eu sei que tem história que o senhor já pregou até em cima de banquinho, sim, assim. Sim. A minha avó falou que antigamente lá, o pessoal era tão unido em prol da obra e querer fazer acontecer, que leiloava frango, fazia de tudo em prol da obra, porco. Nós só não vendemos bilhete de loteria, só não vendemos bilhete, porque quebra a nossa ética, nosso... Sim. Mas tudo que é lícito, né, que se pode fazer, nós fizemos. Mas vamos lá, olha, eu vim para cá, vim para essa região norte de Goiânia, né, Balneário Bia Ponte, e aí tinha um grupo de 12 pessoas, mais ou menos 10, 12 pessoas. Nesse tempo, esse pessoal não tinha ainda sido doutrinado, sido preparado, não tinha ainda visão de nada, visão de corpo, não tinha nada. E aí eu comecei a pregar, né? Eu vinha pregar para esse grupo, e aí foram mais ou menos uns 2 anos pregando para esse grupo. Não morava no Balneário? Não morava no Balneário ainda. Então eu vinha conscientizar esse grupo, preparar esse grupo. Aí quando eu fui enviado para o Balneário Bia Ponte, na época era a igreja cristã evangélica, não sei se vocês lembram, talvez não vão lembrar, porque foi bem no início mesmo, já tem mais de 30 anos, né? Então aí nós viemos para cá, para a igreja cristã evangélica, é a igreja de onde eu vim, né, onde eu converti. Depois se tornou Luz para os Povos, né? E então aí quando eu vim, tinha 12 pessoas. Porque naquele trabalho que eu fiz, eu não multipliquei. Foi só conscientizando, doutrinando, abençoando, fortalecendo. E valeu a pena porque aquele grupo foi a base da nova igreja, né? Aquele grupo. Aí ensinei várias coisas e começamos a evangelizar. Quando começamos a evangelizar, aí não paramos. Havia muitos mitos, muitas resistências na região norte de Goiânia. Por quê? Porque aqui na região norte tinha muitos centros espíritas, centros de macumba, né? E naquela época eu havia aprendido a fazer mapeamento espiritual. Aí eu fiz um mapeamento espiritual da região. Eu fui saber onde é que tinha resistência a Deus, centro espírita,
casa de prostituição, botecos, né? Tudo isso. E fomos somando, vendo tudo. E aí nós passamos a orar nas ruas, e aí saía de noite orando, né? Ministrando, quebrando as forças do mal. Vigília a gente fazia 2, 3 por semana, vigília de oração. E aí, depois de conhecer bem a região, aí eu falei, irmãos, agora vamos começar a evangelizar para valer. Aí começamos de casa em casa, fomos fazendo eventos, né? Fizemos muitos eventos. Eu lembro até hoje que passamos o filme chamado Jesus, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o filme Jesus, de Nazaré? Aquele filme da Sexta-feira da Paixão, aquele filme que... É o mais antigo, o mais né? antigo, A versão mais antiga. Cruzada Estudantil Profissional Sim. para Cristo. Aí passamos esse filme e era uma coisa inédita. Naquela época não tinha tecnologia como tem agora, celular, internet, não tinha nada. Então era um tempo obscuro. Aí nós começamos a fazer eventos com filme, né? Passava o filme naquela praça lá onde estamos, né? Na Praça da Feira. Ali nós colocamos, eu lembro até hoje, colocamos um pano branco bem grande. E aí a projeção passava de um lado e passava do outro. E aí naquela época era algo assim, era algo muito chamativo, né? O pessoal parava os carros na rua para assistir o filme e tal, e juntava a galera. Aí eu sei que nós reunimos ali 2.000 pessoas naquele local. Uma noite, aí nós animamos, reunimos segunda noite, foi fazendo. E cada vez que passava o filme, a gente pregava 10 minutos e fazia apelo, lançava rede. Sim. Aí convertia 30, 40, né? Você conhece o bispo José Divino, Oh. ele converteu lá nesse... Ele que celebrou meu casamento. Ele converteu, né, num evento desse, né? Em um desses. E aí eu fazia culto na rua, colocava o púlpito lá na praça, eu ia pregar e botava a equipe de música e pregava, juntava o pessoal. E enfim, aí começamos a fazer trabalhos de massa, né? E muitos trabalhos de massa, né? Quando você converteu, você lembra a data da sua conversão, não? Foi no ano de 2004 para 2005, foi um mês assim de dezembro. Sim. Foi no dia 20, 21, porque foi o batismo dos 1000. Nessa época aí, vamos até falar sobre isso depois. Nessa época aí nós já tínhamos feito mais de 200 eventos grandes. Olha mais de só. 200 eventos grandes na região, né? Chegamos aí pro Estádio Olímpico, reunindo alguns grupos da cidade, fazer uma cruzada de milagres. Havia muitos pastores lá trabalhando, mas quem estava à frente era nós, né? E a igreja sempre ganhando experiência com evangelismo, tal. E aí crescemos bastante, né? Saímos de um pequeno salão, que anteriormente era uma casa de mulheres, era uma casa de prostituição. E aí nós entramos naquele pequeno salão, adquirimos aquele salão, e ali ficou cheio, né? Lotou, já tinha mais de 100 pessoas ali. Aí fomos para um segundo salão, cabia 250 pessoas, mas aí depois de 2 anos construindo aquele salão, ainda nem tinha pintado ainda, nem inaugurado, mas já estava reunindo lá dentro, aí o pessoal disse, olha, não vai ter jeito, já está cheio, já tal. Nem inauguramos, derrubamos aquele salão, derrubamos o salão que não estava nem pintado, e começamos então o projeto dessa estrutura mega que nós temos hoje, né? São mais de 1.600 metros de construção. E naquela época nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 180 pessoas. E aí nós fizemos uma campanha arrojada, que era chamada Campanha das 12 Tribos de Israel, e dividimos a igreja, repartimos em 12 grupos, e fizemos então um grande mapa, né? Eu lembro até hoje a minha esposa trabalhou no mapa, né? Fazendo um mapa grande, colocamos assim na parede o mapa, e aí demos a partida, falamos, a partir de hoje Israel vai sair do Egito. As 12 tribos, para sair do Egito, tinha que cumprir uma meta, tinha que cumprir um alvo financeiro. Aí entregava o alvo e saía do Egito. Se não entregasse o alvo, ficava no Egito. aí nós íamos passando, cada lugar que Israel passou, aí eu pregava, explicava o que era aquilo, o que significava, e o pessoal ia à frente levar as ofertas, e aí a gente foi angariando recursos. Eu estou resumindo bastante, angariar recursos para construir o novo prédio. Eu lembro até hoje que um grande empresário, amigo meu, que ele nos doou a cobertura, nos deu a cobertura do prédio, ele veio à igreja, e aí terminou o culto, ele subiu no alicerce, ali ele disse assim, Antônio, você acredita que vai conseguir levantar esse prédio aqui? Você acredita? Com esse grupo de pessoas que você tem aqui, tudo pobre? Eu falei, acredito, e vai ser em breve, né? Vai ser em breve.
E aí começamos então assim, uma campanha mais arrojada e foi uma atrás da outra. Eu sei que foram 3 anos construindo, um dia após o outro. E o meu lema era de Neemias, não parar a obra por nada. Eu lembro que um dia eu cheguei, os pedreiros estavam lá encostados, porque deu um temporal. Eu falei, peraí, vocês estão parados por quê? Ah, tem um temporal. Eu falei, não, vai cortar ferro, vai fazer alguma coisa. E eu coordenava ali como mestre de obra, não deixava ninguém parado. E assim foram e a obra não parava, né? 3 anos construindo. Aí chegamos ao final, e aí foi só festa. E nós chamamos a banda da polícia militar, tivemos fechamento de ruas, fizemos passeatas, e aquele movimento que gerou todo o progresso, né? Ele também trouxe o progresso do balneário, né? Porque nós oramos muito para que viesse o asfalto, e graças a Deus o asfalto veio, e foi uma decisão do prefeito Darcy Accorsi, dentro do prédio da igreja. Por quê? Porque eu peguei no pé dele, peguei literalmente no pé do Darcy Accorsi, eu conhecia ele. Falei, prefeito, enquanto o senhor não decretar a liberação do asfalto ali, eu vou pegar no seu pé onde o senhor estiver. Ele ia para o rádio, eu pegava no pé dele. Ele ia para a televisão, eu pegava no pé dele. Vai asfaltar o balneário ou não vai? Aí teve o Goiânia Viva, que era um projeto da prefeitura, dentro do prédio da igreja. Aí eu cutuquei ele lá. Falei, agora você vai assinar a liberação do asfalto. Ele falou, hoje não, mas amanhã eu assino. Aí no dia seguinte teve um evento na praça, teve um discurso dele, eu cutuquei de novo, ele mandou trazer a oficialização, assinou lá na minha frente, aí o asfalto veio ao balneário. Nós construímos aquele prédio, que na época era um monumento na região, mas não tinha asfalto. Falei, não está certo. Aí lutamos e trouxemos asfalto, e o progresso foi vindo, e hoje vocês estão vendo que a região norte se tornou prolongamento do centro de Goiânia. Tudo Sim. isso graças ao trabalho da igreja, que orou, que chamou isso, que batalhou por isso, porque a nossa visão sempre foi ampla, né? Sim. Visão de formar liderança, de crescer e também alcançar a cidade toda, né? Graças a Deus, hoje nós podemos ver que muitos frutos vieram do trabalho. Inclusive nós, né? Inclusive vocês, somos frutos da Igreja Nova Aliança também, tem a cara, né? Tem o cheiro, tem o DNA, tem tudo. Tem tudo da Nova Aliança. E eu sou muito grato. Eu sempre falo para todo mundo e onde eu vou, sou muito grato mesmo à Nova Aliança, porque são poucas pessoas que sabem justamente isso que o senhor está falando, sobre o asfalto, sobre tudo isso que a igreja já beneficiou o setor, a comunidade. São poucas pessoas que sabem isso. Verdade. E também assim, o papel que a Igreja Nova Aliança teve e tem na nossa sociedade, porque a Igreja Nova Aliança, em relação a encontros, por exemplo, quantas pessoas Jesus não alcançou através dos encontros que foram feitos pela Nova Aliança, foram né? Milhares. É incontável, né? Eu não sei precisar, não. Sei que foram mais de 10 mil pessoas. Olha só. Né? Agora, a propósito do que o Oséias falou, né, sobre o testemunho que a igreja deu, né, naquele tempo de consolidação de tanta coisa, né, não só da construção do prédio, mas também do ministério e tudo, eu nunca vi, em toda a minha vida, uma demonstração de unidade, de garra, de luta e apoio comunitário à causa da igreja. Porque não foi só a igreja, foi só os irmãos, não. A comunidade do Balneário Minha Ponte abraçou a causa. Né? Teve um dia que nós fizemos 160 mãos de milho, de pamonha. Fizemos, essa é a famosa pamonhada aí. Foram mais de 6 mil pamonhas, ou 7 mil pamonhas. E a comunidade comprava assim, empenhada para ajudar, porque queria ver aquele prédio construído. Né? Agora a igreja deu uma demonstração de muita luta, muita garra. Você vê, não ficava uma pessoa sem participar. Nós fizemos o lançamento da fundação da igreja, aí todos foram cavar buraco. Pessoas idosas estavam lá cavando buraco, para o processo ser acelerado, para a igreja ser construída mais depressa. Né? Pastor, com quantos anos o senhor assumiu ali a igreja, assim, só para mim ter um... Anos da... minha idade? Sua idade? Minha idade. Foi 1986. O senhor tinha qual idade? 86, eu devia ter o quê? Tem que fazer umas contas aqui, mas mais ou menos. 37 anos, 37 anos. Então. Porque eu já tinha uma história longa lá na Fama, né? Sim. Trabalhei lá, nós abrimos igrejas, nós fizemos
Dali surgiu, igual eu falei, mais de 100 líderes, inclusive um deles, que é meu sobrinho, que é presidente da Videira, pastor Heloísio, é fruto nosso, né? Foi criado na minha casa, eu levei ele para a igreja e ele participou da minha equipe de evangelismo, aprendeu comigo muita coisa, depois deslanchou e hoje é um pastor referência, 37. Né? Mundial. Com 37 anos ali, mais ou menos, quando o senhor veio para iniciar essa obra, né, na região aqui noroeste, tinham muitas pessoas que eram muito... Eu acho que eu estou enganado. Eu fiz a conta errada. Era 27 anos. 27. Desculpa. Mais 27. novo ainda. Mais novo. Reforça mais ainda o que eu quero te isso mesmo. perguntar. Eu adiantei um pouco. Olha só, 27 anos. 27 anos à frente de um ministério que tinha tudo para crescer e rompeu, né? Como que o senhor lidava com as pessoas mais velhas? O senhor falou que Sim. muitas pessoas ficavam... essa reverência que tinha de antigamente, porque eu lembro que eu era criança, mas era tipo... as pessoas olhavam o pastor assim... O respaldo, perto. você diz, né? Como, O respaldo como dos que o mais senhor velhos, né? lidava com isso, assim, as pessoas chegar e... te Fala, olha esse cara, tratar, esse sonhador aí de diferente. 27 anos. Apesar de ser jovem, né? Agora eu lembrei bem, 27 anos. Minha esposa ainda era mais jovem ainda, né, tinha 18 anos. Nós éramos pessoas que não tínhamos preconceito, nunca tivemos, graças a Deus, né? Nunca tivemos preconceito com cor, com raça, com idade. Sempre assumimos que pastor tem que pastorear a sociedade, pastorear a igreja, pastorear crianças, jovens, adultos, velhos, né? E eu sempre, até por conviver também com pessoas idosas, né? Tinha pessoas idosas na família, na igreja de onde eu vim, então eu não tinha dificuldade. Não foi e estranho. sempre gostei de prosa, de bater papo com pessoas, bom, né? pessoas idosas, porque pessoas idosas carregam uma bagagem, né, que você tem que Certeza. respeitar mesmo, né? Certeza. Então eu sempre procurava, antes de mais nada, respeitar as pessoas idosas, ouvi-las, né, dar ouvidos a elas, e assim orava por elas, dava atenção, né, às necessidades que elas tinham, apoiava sempre, né? Não tinha esse E preconceito nós também fomos por parte delas, né? ganhando carinho, ganhando respeito, né? Tanto é que hoje a nossa igreja, que já foi uma igreja predominantemente jovem, hoje ela é mais de pessoas idosas. Caramba. Temos jovens, temos bastante jovens, mas os adultos são mais, a São maioria. mais. Pastor, deixa eu te falar um negócio. Como se diz o senhor, nós estávamos até conversando lá em casa ontem e nós falamos sobre isso. Amanhã nós vamos estar com o pastor Antônio e tal. Como será, né, e tal, porque eu acho muito top, porque o senhor falou que as pessoas mais velhas têm mais respaldo e tal, tem mais bagagem, né? Sim. E eu acho interessante porque o senhor viveu uma época do evangelho, né? Viveu ali a época dos anos 2000 e Sim. agora estamos no 2021, Certo. certo? E durante esse tempo, por exemplo, não tem como, a nossa caminhada cristã tem os momentos bons, os momentos ruins, Sim. tem aqueles momentos. Eu não digo em relação à nova aliança, eu quero que o senhor me fale. Em geral, teve algum momento assim nessa caminhada que o senhor viu assim o evangelho mais assim sombrio, por exemplo, uma época mais difícil, ou hoje em dia Fala talvez em termos locais, Locais. ou globais. não, na verdade é globais, Globais. na verdade, sim. Ou hoje em dia o evangelho assim tá mais fácil. Olha, como eu disse para que- você, nós temos hoje muitas diferenças geracionais. Teve algum momento Né? assim que o senhor acha, por O- exemplo, que se perdeu a geração, eu falo, Teve, infelizmente teve. teve esse Teve. momento. E aí são várias vertentes, são várias questões que não dá para a gente avaliar aqui. Talvez um dia até eu escreva um livro, né? Olha só. Eu já escrevi 10 livros, mas não toquei nesse assunto. Mas quem sabe um dia eu escrevo um livro para reportar isso, para mostrar, né, o que Os fatores, o né, que desfigurou a colaboraram pra- igreja, o que arrefeceu o ânimo da igreja. Mas dentre essas tantas coisas, eu posso citar o fator cultural, né, o fator até político, que muita gente não gosta de falar de política, mas eu sou estudioso dessa área. Sim. Até o fator político. Por que eu falo isso? Porque a partir dos anos 70 para cá, o movimento marxista, socialista, ele começou a ter pretensões que não tinha antes, né? Ele passou a trabalhar no sentido de mudar ideias, mudar paradigmas, mudar crenças, mudar costumes, né?
atacar os padrões rígidos da sociedade. Porque, venhamos e convenhamos, tem padrões que não são necessários. Sim. Mas tem padrões que são necessários e que vinham sendo necessários no decorrer da história. Por exemplo, respeitar pai e mãe, respeitar a autoridade, ter uma vida ordeira, né? Conviver em sociedade sem divisão, né? Todo mundo respeitando todo mundo. Mas acontece que aí veio esse movimento socialista com aquela esteira de comunidade, de comunhão, de repartição da renda, não sei o que, todo mundo viver em situação igualitária, mas havia no bojo disso aí muitas pretensões. Uhum. Por trás disso tinha... solapar a família, solapar os bons costumes, quebrar a identidade das pessoas, adotar a identidade de gênero alternativa e começaram a criar bagunça na sociedade. E a igreja começou a ficar meio medrosa. De, isso não pode falar, isso não pode, e tal, não pode incomodar as pessoas, não pode pregar na rua porque cada um tem sua religião. Cada um tem sua religião, não vão incomodar ninguém. E isso foi criando arrefecimento, especialmente aos jovens. Que você sabe muito bem, os jovens é que levam o evangelho de forma mais aguerrida, que pregam na rua, que vão nas praças, que iam, né? Iam nas praças, nas ruas, porque na minha época a gente ia em todo lugar. Eu lembro até hoje que a nossa ideia era a seguinte, olha, se tiver gente em Marte, na Lua, vamos pegar uma nave e vamos lá, vamos pregar o evangelho lá, em Marte. Onde tiver não um tinha pecador, limites, né? Onde tiver um pecador, nós vamos chegar. E não tinha esse negócio de preconceito, não, pregava, eu lembro até hoje, fizemos um trabalho em favela, nós fomos o primeiro grupo a sair para pregar numa favela. Nós fizemos o quê? Arrecadamos alimentos. Essa favela estava ali no setor Urias Magalhães. Juntamos muitos alimentos e saímos distribuindo alimento nos casebres e pregando e tal, e lançando a rede, e muitos converteram. Então assim, aquela mocidade, aquele grupo, aquela igreja naquela época, dos anos 70 até os anos 90, era incansável. Pregava de noite, orava de noite, testemunho era firme, forte. Ler a Bíblia era algo assim que todo mundo tinha como uma meta para cumprir rápido. Todo mundo lia a Bíblia e sabia a Bíblia. Era um povo convicto. Tanto é que pouca gente afastava da igreja. A partir dos anos 90, anos 2000 para cá, você pode ver que a maior igreja que nós temos hoje é a igreja dos desviados. É a igreja dos afastados. Nossa, não tem uma igreja triste, que não tenha aí 100 afastados. Nós temos mais de 1000 afastados. Né? Uhum. Por que aconteceu isso? Porque houve arrefecimento, houve mudança de rota, mudança de linguagem, mudança de paradigmas, várias mudanças que enfraqueceram a igreja. Acabou e enfraquecendo. recuperar isso hoje não é fácil. Pastor, né? Como que o senhor vê hoje não, como que o senhor vê isso daqui 10 anos? Consegue... Para o futuro? A igreja, você fala... Olha... boa pergunta. Como você imagina a igreja do futuro? Igreja do futuro. Você usou uma palavra aí muito apropriada. A palavra sombrio. Uhum. É uma coisa sombria. Mas há uma esperança no meio, né, de tudo isso. Qual que é a esperança? A esperança é que, à medida que vai aproximando o fim, o Apocalipse no sentido mais amplo, porque o Apocalipse já está se cumprindo, mas a hora que aproximar ali na boca do funil, que começar a cumprir as últimas profecias, antes de Jesus voltar, e quando aparecer o anticristo, que será uma figura reconhecida internacionalmente, mundialmente, eu acredito que haverá um despertamento. E pode ser que, eu acredito assim, né? Os cristãos vencedores não vão encarar isso aí. Nós vamos ser arrebatados. Mas alguns vão ficar. Eu acho que o maior despertamento espiritual vai acontecer quando a igreja for arrebatada e aqueles que ficarem aqui, que serão os crentes, vamos dizer assim, meia boca, os crentes que vivem em cima do muro, esses que são doutrinados, mas não seguem, aqueles que vão ao culto, mas não se definem, aqueles que vivem, são crentes Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, aqueles que têm uma vida indefinida, esses vão começar a definir. Mas quando vier o anticristo, haverá um despertamento. Até lá, a coisa é meio sombria mesmo. Eu não vejo assim com muito bons olhos. Apesar que, embora que eu acredito que haverá chance, né, para muita gente se converter. E quem converter para valer,
vai ser arrebatado no início, né? Quem não converter, aí vai ter que esperar um pouco e padecer um pouco. Que top. Olha só, pastor, nós estamos vivendo aí um episódio, né? Na verdade, está acontecendo lá em Israel. Sim. Todo esse confronto que nós estamos vendo ali na faixa de Gaza e tudo aquilo, né? E interessante que o pastor Antônio, eu tenho que falar isso, eu não posso perder essa oportunidade, que eu já tive o prazer e o privilégio de ir a Israel. São Paulinho. São Paulinho, você não esqueceu. O guia nosso lá, o Tamir, me chamava de São Paulinho, porque eu falava que eu era São Paulino, e ele me chamava de São Paulinho. E aí eu já tive o prazer de ir lá e o privilégio de ir junto com o pastor, e o pastor falou algo aqui. Olha, você teve um grande privilégio, hein? Foi. Eu conheço pastores idosos que nunca foram a Israel e que sonham de ir lá e não tem condição de ir. Caramba. E você foi e passou uma temporada maravilhosa. Não, lá foi algo maravilhoso, é surreal, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E quando eu estava lá, eu fiz algo que, na verdade, o pastor já citou aqui. Eu ficava perto do pastor e perto do guia, porque ele ficava próximo ao guia, nosso que era judeu. E eu sempre ficava próximo deles, porque eu queria o quê? Ouvir e aprender. Né? Então, tipo assim, foi um momento mágico e especial na minha vida. Só que agora nós estamos vendo Israel passando por tudo isso que está acontecendo lá. E eu vou... Na verdade, o Igor, eu não sei se você lembra tudo que eu falei. Alguns momentos eu estava ali falando dentro do ônibus. A gente falava dentro do ônibus, lembra? Que sim, o microfone sim, lógico. Eu tenho os DVDs. E eu até expliquei as causas, né, dos conflitos que acontecem no Oriente Médio. Né? Expliquei direitinho porque que há essa luta, esse conflito incessante entre Israel e os árabes e também os palestinos. Né? E sempre aconteceu, está acontecendo e sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Por quê? Porque ali nós temos um conflito de muitos interesses por trás da causa palestina. Os palestinos, quem são eles? Os palestinos são aqueles antigos filisteus que, quando Israel foi deserdado, quando o general Tito de Roma entrou lá em Jerusalém, destruiu a cidade, dispersou o povo, levou em cativeiro, ficaram lá os filisteus, com uma mescla de gente estrangeira, e misturaram. Os filisteus, com essa mescla de gente estrangeira, misturaram e deram origem aos palestinos. E eles estavam lá desde o ano 70. Desde o ano 70 estavam lá na terra de Israel. Israel saiu porque foi expulso da sua terra. E os judeus ficaram vagueando, ficaram dispersos pelo mundo. Né? Em 1948, você deve estar lembrando da história, nós falamos lá. Falamos. Por voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel ganhou o direito de voltar à terra deles. Aí voltaram em 1948. Os palestinos estavam lá. Agora, o que os palestinos fizeram por aquela terra? Em 1800 e tantos anos que ficaram ali, o que eles fizeram ali? Nada. Sabe o que é nada? Nada. Só tinha miséria, lixão, cinza, escombro. Não fizeram um prédio, não levaram um progresso, não levaram nada. Israel chegou em 48 e em 50 anos, Israel se tornou a primeira potência do Oriente Médio. Se tornou o primeiro país de primeiro mundo. E com tudo aquilo que você viu lá. Jerusalém é uma cidade de primeiro mundo. Tel Aviv é aquela cidade maravilhosa. Turística, maravilhosa. Né? E tanta coisa maravilhosa em Israel. Israel hoje é referência de universidade, referência em ciência, referência... Vários prêmios Nobel são de Israel, são judeus que receberam. É um povo inteligente e foi voltando, e enriquecendo e crescendo. Hoje Israel é a maior potência bélica ali do Oriente e está entre as 5 do mundo. As 5 do mundo. E aquele povo que está ali é um povo miserável, né? Por que eles atacam Israel? Porque, agora eu vou ter que falar um pouco mais de política. Os socialistas, os comunistas, os movimentos progressistas apoiam a causa palestina. Porque eles odeiam Israel, odeiam a igreja. Tudo que é de Deus, os progressistas odeiam. Eles não falam assim, não falam, mas é o que pensam.
É o que pensa, odeia Israel. Então você vê, por que agora Israel sofreu um ataque de 120 mísseis? Até então os palestinos não tinham mais que 30 mísseis. O que aconteceu? Joe Biden, presidente americano, progressista, socialista, mandou $1 bilhão para a causa palestina. Quando manda dinheiro para eles, não é para dar comida para o povo. Eles pegam o dinheiro, compram armas. O que compraram? Compraram mísseis. E atacaram Israel. Só que Israel, para cada míssil lançado, tem 2 baterias antimísseis. 2 baterias antimísseis. Então, logo o míssil, se o primeiro antimíssil falha, o segundo não falha. Israel bateu todo, só teve um míssil desse que caiu lá. Israel então atacou por terra, está atacando por terra. E já deu ultimato já. Se eles continuarem, vão tomar a faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza, vocês conhecem a favela da Rocinha. A faixa de Gaza é menor que a favela da Rocinha. Ali então tem aqueles amotinados ali, maioria miserável, pobre. Os palestinos colocam como escudo ali para Israel atacar, machucar, ferir, matar. E eles então passam a notícia através da internet para aqueles que a patrocinam. Eles lançam na Rede Globo, na imprensa ocidental e metem a pau em Israel. Como se Israel estivesse atacando, estivesse subjugando, estivesse matando. Não, Israel só responde. Israel só reage. Se eles não atacassem Israel, você viu lá que a maioria que trabalha em Israel é palestino, que tem emprego, que tem dignidade, que tem casa, tem tudo. Israel dá a eles, inclusive deu a eles até terra para eles. E o judeu não entra lá, né? O que eles querem? Eles querem tomar Jerusalém, eles querem ter domínio, hegemonia, e são miseráveis que estiveram ali, né, tantos e tantos anos, centenas de anos, não fizeram nada. E hoje eles vivem atacando Israel. Então, resumindo, Israel é uma nação que Deus abençoa, não tem como falar que não. Deus abençoa Israel, porque, olha só, você olha no mapa assim, ó, você vê Israel desse tamanhozinho e o mundo árabe ao redor, gigante, sufocando. E todos os árabes querem a destruição de Israel. Mas por que Israel não foi destruído até hoje? Então essa causa lá, esse conflito lá, Igor, ele vai continuar, mas não significa que Israel vai perder qualquer coisa. Pelo contrário, eles é que perdem. E eles é que perdem. Que bênção, pastor. Como se diz, vamos caminhar para o final aqui, que a minha vontade era de ficar com o senhor aqui. Se a gente for conversar, nós vamos longe. Não, que top. Eu quero só tocar em um assunto aqui com o senhor. Sim. E para a gente poder caminhar para o final. Por exemplo, estamos vivendo aí essa pandemia, certo? Durante essa pandemia, a gente pôde observar alguns cristãos, pelo menos na nossa igreja, aconteceu isso. Que alguns cristãos acabaram dando uma enfraquecida, sim, alguns afastaram. Não sei se é o caso da igreja do senhor, se aconteceu isso também. Mas, assim, o que a gente pode falar para esses cristãos que nós estamos vivendo esse período aí de pandemia, que nós sabemos que é algo muito sério, muito grave, mas que nós possamos assim, alertar e incentivar e motivar esses cristãos a permanecerem firmes, sim, firmes no Senhor, porque isso vai passar, mas também nós cremos que, biblicamente falando, coisas mais sérias estão por vir ainda, perseguições e tudo mais. Então, o que o senhor tem para falar para essas pessoas? Olha, primeiro o seguinte, depende o foco, depende o ângulo pelo qual você olha essa pandemia, né? Tem diversos aspectos aí, né? Se você for olhar no aspecto meramente científico, né, você vai ver que de fato existe um vírus. Eu pessoalmente acredito que esse vírus não veio de um morceguinho, não veio de um animal assim silvestre, não. Esse vírus foi meticulosamente preparado, gerado em laboratório. Por que eu tenho essa convicção? Porque eu ouvi uma médica, uma cientista da China, que fugiu da China, ela falou na internet, ela comunicou, disse que o vírus foi criado, foi gerado lá no laboratório, e ela podia até provar, mas ninguém deu ouvido, porque o primeiro-ministro da China, Xi Jinping, ele falou que aquela mulher era doida. Que o regime comunista é muito cruel. Se alguém trai o regime, eles colocam a pessoa abaixo de tudo, né? Abaixo de toda dignidade. Então aquela mulher ficou sem voz. E como a mídia, a imprensa é socialista, não deu voz àquela mulher. Mas eu dei voz a ela, eu acreditei nela. Mesmo porque também eu sei, pela história, que os comunistas são capazes de
das maiores e piores atrocidades possíveis, né? E que eles querem dominar o mundo. Se você entrar aí no Google e no YouTube e puxar lá a posse do primeiro-ministro da China, você vai ver que ele fala abertamente: eu quero dominar o mundo, eu vou dominar o mundo. Mas como é que ele vai dominar o mundo? Se ele não fizer algo que abala esse mundo, que tira a fé do povo, que desanima as pessoas, que tira a economia, que tira o ganha-pão, que leva as pessoas à miséria. Ele tinha que criar alguma coisa assim. E criou muito bem o vírus, o coronavírus. Corona, Covid-19, né? Criou esse vírus. Entendi. Alguém pode falar: mas o senhor tem coragem de falar isso assim publicamente? Eu falo. É aquela coisa, eu não posso provar porque nunca vou poder ir lá na China para provar. Até a Organização Mundial da Saúde foi e não deixaram. Não vão deixar ninguém fazer. Então, mas eu conheço a índole desse tipo de gente. E eu sei que é capaz disso, né? Agora, vamos pensar friamente, né? Já temos aí 1 ano e 3 meses, né, dessa pandemia. Você sabia, Igor, que menos de 5% da população mundial é que foi infectada? Você sabia que menos de 3% é que faleceu? Muito menos. Então nós temos hoje, eu ainda não quero aqui cravar, ainda estou estudando mais isso, mas existe uma tese que 90% da população mundial é imune a esse vírus. E tem sentido, porque você começa a pensar, tem gente aqui que conviveu com pessoas doentes, que pegou o vírus e não pegou. Sim. Mas vamos deixar isso em segundo plano, porque essa questão, aí daqui a pouco vem a Rede Globo para cima de mim, né? Mas vamos lá. Agora falando do ponto de vista da igreja. A igreja, ela ficou acuada e mais uma vez o fator político, mais uma vez o fator político veio como algo forte, predominante para poder tirar a igreja do caminho, né? Tirar a igreja da rua, tirar a igreja dos cultos. E aí começaram esses decretos proibindo a igreja de reunir, né? Sim. E isso veio assim como uma ducha de água fria. Esses crentes que são meramente ocasionais, meramente religiosos, de fim de semana, perderam toda a motivação, né? E aí com argumentos que eles ouvem na televisão, ouvem dos jornalistas, começam a falar: não, porque temos que proteger as pessoas. E passaram então a não ir nos cultos. O pior do que isso, passaram a não contribuir, passaram a não evangelizar, passaram a não orar, e foram perdendo a fé. Então hoje nós temos muita gente apostatada, muita gente afastada da igreja, literalmente. E eu convivo bastante com os pastores da cidade, ô Igor, infelizmente, muitas igrejas fecharam. Porque são igrejas que dependem de recursos para pagar aluguel, para manter folha de pagamento, e não deram conta, não deram conta de manter, né? Agora, nós ali, você perguntou sobre nós sofremos pouco. Por quê? Porque o nosso rebanho é um rebanho consolidado, é um rebanho que eu procuro ensinar a Bíblia, porque a nossa igreja é uma igreja de ensino. Sim. Nosso culto ali sempre é de ensino. Porque eu percebi que a igreja precisa de ser fundamentada. A igreja precisa de saber o que é que ela crê. E estar preparada para enfrentar o dia mau, enfrentar os dias difíceis, como esse que nós estamos passando. Então, tivemos um grupo que faz parte do grupo de risco, ficaram em casa, mas sempre recebendo a alimentação, recebendo Sim. culto online, visita, mas sempre também contribuindo, mandando seus dízimos, participando. E agora estamos voltando pouco a pouco. Nossos Sim. cultos já estão cheios e eu acredito dentro em breve, todos que estavam conosco no início da pandemia vão estar de volta. Que bênção, Bom cara. demais. Top, cara. Se nós for ficar conversando aqui, cara. Não, nós vamos ficar coisa, aqui até. Eu já vou pedir pro pastor Antônio aqui, pro senhor. Vai vir de novo. O senhor promete aí que vem de novo. Claro, não. Pra gente bater um papo. Tem muitos cara, assuntos. que bênção. Não, e os gansos ali estavam até compartilhando desse momento e gritando ali. Foi algo maravilhoso, cara. Que top. Pastor Antônio, cara, eu quero te agradecer de todo o coração. É sem palavras mesmo. Dizer, pra gente poder encerrar, dizer que é uma honra ter o senhor aqui conosco, ouvir do senhor.
Tinha um tempo que a gente não tinha esse período, Pode ser né? que eu falei algumas coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Eu tenho essa característica, né? Às vezes eu falo alguma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, mas que precisam ouvir. Sim. Né? Eu espero que as pessoas que estão assistindo reflitam mais. E se discordaram de mim, em algum ponto, eu estou aberto. É só entrar no privado, tal, depois vamos conversar, porque eu não gosto de debate em rede social, porque debate de rede social acaba girando Não leva, né? Acaba não levando Mas se quiser no WhatsApp depois, né? O Igor tem meu WhatsApp, pode pedir para ele. Eita. E vamos conversar. Eu respondo qualquer questão que eu estiver embasado, eu respondo seguramente, viu? Cara, que benção. Pastor, ó, perfeito, cara. Muito obrigado mesmo pela sua disposição. Estar com os filhos é sempre um prazer, viu? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Galera, esse foi o nosso Pod Cruz, tá? Eu sou o pastor Igor Bernardes, Oséias Barroso, pastor Antônio Lisboa. Prazer. Esteve aqui conosco, prazer. Tá? Dizer para vocês aí, compartilhe, tá bom, esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, deixa o like, faça seu comentário aí nesse vídeo, tá bom? E esperamos vocês aí na próxima, cada uma melhor do que a outra. E é isso daí, Pod Cruz, é nóis, valeu!